claramente que seguir a Cristo não é fácil. Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Meu nome é Ria, Deus é amor e é um prazer imenso dividir esse momento com você que está assistindo esse vídeo. Somos muito gratos a Deus pela sua vida. Se você for novo no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe nossos vídeos com mais pessoas. Agradecemos muito a Deus pela sua vida. Vejamos como podemos vencer a batalha espiritual em 4 etapas. As palavras do Senhor enfatizam claramente que seguir a Cristo não é fácil. Vivemos em um mundo que nos odeia por causa do amor de Jesus, porque fomos escolhidos para viver uma vida plena ao seu lado. Servir a Deus e segui-lo significa saber que seremos perseguidos, humilhados e enfrentaremos batalhas reais até sermos completamente redimidos no céu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Portanto, quero enfatizar aqui as 4 principais batalhas que todo cristão enfrenta no processo de caminhar com Jesus. Algumas pessoas sofrem mais em certas áreas que vou enfatizar, enquanto outras sofrem menos, mas todos nós sofremos na batalha. Espero que, por meio deste estudo, sua fé seja fortalecida e você possa ter mais coragem e esperança para lutar contra os inimigos em Cristo Jesus. A primeira batalha é contra a própria natureza. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador terão que enfrentar uma batalha difícil, que a Bíblia chama de carne. Os desejos sexuais, a avareza, os vícios, a mentira, o ódio e outras coisas semelhantes a essas lutam contra o Espírito que todos recebem ao declararem o Senhor, e então, verdadeiros confrontos são travados. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quantas vezes você já pensou em vingança, mas renunciou pelo amor de Deus? Quantas vezes você quer mentir para encobrir erros e se livrar de problemas? Quantas vezes você já ficou sozinho com sua namorada ou noiva, ignorando seus próprios desejos e desistindo do sexo? Estes e outros exemplos ilustram as lutas diárias dos servos de Deus que decidem abandonar sua própria natureza, a fim de cumprir a vontade de Deus expressa por meio de suas palavras. É por isso que no versículo citado acima, Paulo declara que a carne e o Espírito Santo são opostos. Pelo amor de Cristo, esta pode ser a batalha mais difícil de todas. Negue-se a si mesmo, como Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus disse aos seus discípulos que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e trate-te. Carregue a cruz sobre ti, venha comigo. Que rendição você fez por amor a Cristo? Sem desistir, não haveria evangelho, e sem carregar a cruz, não haveria vida cristã. É por isso que o apóstolo João também disse aos discípulos em 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Jesus é ter uma vida parecida com a do Mestre, rejeitando as obras da carne e andando em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Segundo, a batalha contra os próprios familiares. Vejamos o que diz em Mateus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Outra oposição que a maioria dos cristãos enfrenta vem de suas famílias. Pais que não entendem as crenças de seus filhos, filhos que não entendem as crenças de seus pais, mulheres que não entendem as crenças de seus maridos. De um modo geral, as pessoas mais próximas de nós são as que nos criticam por buscarmos Jesus, principalmente porque eles entendem a nossa história e nos entendem. Eles não conseguem entender o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se foram, eis que tudo se faz novo. Eles riram e duvidaram de nossas mudanças e intenções. Nosso maior amor por Deus está expresso no fato de que, apesar de sermos perseguidos por nossos parentes mais próximos, continuamos a fortalecer nossa fé e buscar mais do Senhor de nossas almas a cada dia. A batalha foi tão séria e real que sua família não acreditou em Jesus. Veja o que está escrito em João capítulo 7, versículo 3 até 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo.
porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus pensavam que ele queria se mostrar, se autoexaltar, e lhe disseram para se apresentar na região da Judéia. Desta maneira, ele era incompreendido pelos seus próprios parentes, uma vez que em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8 diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade, tornando-se homem como nós, sendo sujeito às mesmas fraquezas que todos temos. Ele não tinha o interesse de se autoexaltar, mas de salvar os pecadores, através de sua simplicidade e humildade de coração, pelo derramar de seu próprio sangue. Assim sendo, se você está carregando um fardo pesado de acusações, críticas e zombarias de sua família, não esmoreça na fé. Lembre-se que o próprio Mestre e Senhor de nossas vidas também passou por essa batalha, e assim como ele venceu, você certamente vencerá. Persevere e obterá a vitória. A terceira é a batalha contra o sistema do mundo. Vejamos o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Todo cristão fiel também enfrentará uma batalha difícil com o sistema mundial governado pelo diabo. Visto que a maioria dos convertidos não nasceu em famílias cristãs, essas lutas foram exacerbadas pelos costumes mundiais. Por exemplo, neste mundo, uma pessoa vai retaliar cada vez que é atacada por outros. Isso é normal, mas a palavra de Deus nos ensina que ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas capítulo 6, versículo 29. Uma pessoa criada à maneira deste mundo encara seus amigos e colegas quando se converte ao Evangelho de Jesus contra. Ela terá para desistir de certos convites tentadores, por mais que sejam contra a fé. Todos aqueles que o conheceram antes de aceitar o cristianismo dirão que se lembrarão de seu comportamento passado. Quando você se sentir apontado, acusado, tentado ou incompreendido por aqueles que afirmam ser seus amigos em seu ambiente de trabalho, saiba que você está no caminho certo. Portanto, fique firme e mantenha a cabeça erguida. Mostre que você é diferente deste mundo, sem medo das consequências ou obstáculos. Saiba que está no caminho certo. Veja o que disse Jesus acerca disso em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Por isso continue firme, mantenha-se de cabeça erguida, mostre sua diferença em relação a esse mundo, sem ter medo das consequências nem dos obstáculos, pois o seu galardão no céu certamente será grande. A quarta batalha é contra o diabo. Finalmente, a batalha mais feroz diretamente relacionada às outras três batalhas mencionadas aqui, é a batalha com os inimigos de nossas almas. Algumas das batalhas citadas neste estudo podem durar um certo tempo na vida dos cristãos, mas enquanto estivermos neste mundo, a batalha contra o diabo deve continuar. Essa batalha não parou, porque o inimigo não parou de tentar destruir nossa fé e esperança e nos manter longe do Senhor. É o inimigo que incita nossos sentidos ao mal, contra a própria natureza, faz nossos parentes contra nós, contra nossa própria família, e usa nossos amigos, colegas e situações cotidianas para nos fazer errar, luta contra o sistema mundial. A palavra diz que ele é mentiroso e homicida. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. A intenção do maligno é nos arrastar com ele para o inferno, visto que já está condenado. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Mas, você deve estar se perguntando, como eu posso vencer essa batalha, que se estende durante a nossa caminhada cristã? Para vencer as batalhas citadas aqui você deve estar firme na fé. Tal firmeza é obtida através do conhecimento da palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10,
Versículo 17. Através da congregação na igreja, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Através de boas obras, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 14 até 17. Outra ferramenta para vencer as batalhas é a perseverança. Perseverar significa continuar firme, prosseguir, avançar. É ter paciência que a recompensa virá. É tão importante a perseverança que o apóstolo Paulo explicou o que ela pode originar em Romanos capítulo 5, versículo 3 até 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A perseverança ajuda o cristão a amadurecer, crescendo em experiências com Deus. Desta maneira, meus irmãos e amigos enfrentam as batalhas, perseverando, porque Deus é fiel e não os deixará sozinhos. Ele ampara os seus. Outro instrumento útil, que ajuda na perseverança e até na fé, é saber o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Sabendo que as mesmas aflições se cumpram entre os vossos irmãos no mundo. Não é somente você que passa por lutas e dificuldades. Não é somente você que sofre e amarga tempos difíceis na vida. Isso acontece entre todos os irmãos no mundo e certamente tem muita gente sofrendo mais do que você. Quando uma pessoa se fecha em seu problema, esse problema parece enorme demais, até intransponível. Mas, quando se abre os olhos e se vê em volta, observando as outras pessoas, os sofrimentos alheios e se decide ajudá-los, muitas vezes se nota que o problema não era tão grande assim como se pensava. Ampliem sua visão da vida, meus irmãos e amigos. Não olhem somente para a sua situação particular, levantem a cabeça e observem em redor. Vejam os problemas alheios, as lutas dos demais. Mais do que isso, ajude seus semelhantes que estão em sofrimento maior do que vocês. Fazendo isso, sua fé é fortalecida, boas obras subiram para a memória diante do Senhor e até suas vitórias e felicidades serão alcançadas, pois a maior característica, que demonstra sermos servos de Deus, é o amor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.